Pessoal, este é o Synology RT6600AX. Como sempre, pessoal, eu espero que esteja tudo bem convosco. A verdade é que eu não trago aqui muitas vezes routers, mas já trouxe aqui N vezes Powerline, já trouxe aqui N vezes replicadores de sinal. Routers não tenho trazido tanto, mas é algo que me perguntam muito. Porquê? Porque a maior parte das vezes os nossos serviços de telecomunicações não têm routers bons o suficientes para as nossas casas. Outras vezes não têm bons o suficientes para as nossas lojas, para os nossos armazéns, para o nosso local de trabalho, para o que for. E existem N produtos como este que podem ajudar. A questão é qual é que devemos escolher consoante as nossas necessidades. Aqui neste caso, pessoal, estamos a falar de um router que custa mais de 300 euros. Tri-band Wi-Fi 6, ele tem muito boa performance a 2,4 GHz. E a primeira coisa que eu quero salientar aqui, pessoal, é que em termos de software ele é mesmo muito bom. E aí a Synology sempre foi muito boa. Mesmo, por exemplo, nos seus NAS, que eu também hei de mostrar aqui, a Synology é super boa, tem aqueles softwares que nós sabemos usar com facilidade. E nós aqui podemos ter VPN exclusiva, nós podemos tratar de N parâmetros para criar o nosso controle parental o melhor que nós queremos, com total controle de tudo o que está a acontecer, se assim o quisermos. Nós podemos perceber e limitar o que é que cada um dos devices vê. Se vocês tiverem crianças em casa, isto é excelente, principalmente para acabar com certos tipos de conteúdos ou até para limitar certas horas. Em termos de segurança de rede, ele é bastante bom. Isto é uma das cenas para mim mais importante num router. Eu acho que nós precisamos ter segurança na rede que está dentro da nossa casa, independentemente de ser uma casa, ou de ser um armazém, ou de ser a nossa loja, ter alguma segurança eu acho que é bastante importante. Aqui estamos a falar de 6 antenas, estas antenas não saem. Velocidade máxima das 6 juntas é de 6600 megas por segundo, o que é bastante bom. Aqui atrás temos 3 portas Gigabit LAN, uma porta Gigabit WAN, uma USB 3.2 e depois o botão de ligar e desligar, reset, fonte de alimentação por aí fora. Aqui de lado WPS e Wi-Fi. Agora, uma das coisas mais importantes é, ok, eu tenho aqui 6 antenas, tenho aqui não sei quantas entradas, mas qual é a velocidade que ele me dá? E então a 2,4 GHz ele dá 600 megas por segundo e dá 4800 megas por segundo na porta de 5 GHz. A juntar a isso ele ainda consegue dar 1200 megas por segundo numa segunda band de 5 GHz. O CPU corre a 1,8 GHz com 1 GB de DDR3 e a verdade, pessoal, é que nós não precisamos de mais do que isto. Eu estou a falar aqui no limite de um router para uma casa ou para uma pequena loja ou para um pequeno armazém e ele é muito bom a nível de sinal. Eu experimentei isto no escritório da minha empresa e também em casas de 2, 3 andares, não só aqui no estúdio, mas em casas de 2, 3 andares. E o que eu vos posso dizer é, à exceção de certos cantos onde temos a junção de duas paredes e aquilo tem que se dar assim quase um caracol para se conseguir lá chegar a pé, em que ele aí às vezes não é tão bom, em que o sinal é só médio. De resto, numa casa bastante grande, ele é muito, muito bom. Ele, nos andares de cima, em alguns casos, a força do sinal não é perfeita, mas pessoal, para este preço, vocês conseguem alimentar uma casa inteira bastante bem. Encriptação WPA3, óbvio, pá, com este preço não podia ser menos do que isto. A juntar a isto tem ainda Mesh, e o Mesh é bom principalmente porque consoante o sítio onde nós estivermos na casa, ele vai gerir melhor qual é que é a forma de comunicar connosco. Isso é muito fixe, que é para o nosso telemóvel não ter que o fazer, porque vai demorar mais, enquanto que ele está sempre atento a isso, sempre atento à nossa localização, telemóvel, tablet, computador, o que for, para tentar gerir a melhor forma de comunicar com esse dispositivo. Agora, pessoal, de um ponto de vista tecnológico, para este preço, este é dos melhores. Existem alguns um bocadinho mais baratos, que são tão bons quanto este, com duas grandes diferenças. Em termos de software, este menino é melhor e este menino aquece menos. Eu já experimentei outros, alguns até nem trouxe aqui ao canal, mais pequenos, aquecem um bocado e este aquece realmente pouco. Vocês têm que usar mesmo com muita intensidade para ele aquecer um bocado que seja significativo. Mas aquilo que o torna melhor do que outros mais baratos e que de um ponto de vista tecnológico até são praticamente idênticos em termos de performance, é depois a parte do software. Porque vocês conseguem com isto controlar N coisas, principalmente se vocês tiverem crianças em casa. E mesmo a nível de segurança. Eu uso isto, por exemplo, para alimentar câmaras de segurança. Eu depois ligo isto a um NAS da Synology e então eu tenho as câmaras que, no limite, até nem sequer estão no mesmo sítio, a comunicar com o meu servidor. E eu consigo fazer esta passagem. Eu tenho, vamos supor, câmaras em casa, tenho isto em casa, tenho o NAS da Synology noutro sítio qualquer e tudo aquilo que está nas câmaras está a ser gravado para lá. O mesmo pode acontecer com as vossas lojas. Vocês podem ter umas câmaras nas vossas lojas, nos vossos armazéns, na vossa garagem, no que for. Têm
isto, por exemplo. Podem ter N câmaras e cada uma delas a ser gerida de maneira diferente por isto. Ele envia depois o sinal para o NAS e o NAS grava. Eu gosto da forma como eu consigo controlar o que é que pode ser visto. Eu gosto do facto de eu poder dar redes diferentes às pessoas que vêm, por exemplo, à minha casa. Eu tenho uma rede para mim, posso ter uma rede para visitas. E essa rede para visitas não me está a roubar capacidade à outra rede onde eu tenho ligado, por exemplo, os meus servidores, aquilo que eu faço em termos de trabalho, as minhas câmaras de vigilância, o que for, não rouba a esse. Para as visitas, está a outra rede, eles nem sequer ficam a saber a minha password. Vocês conseguem gerir o que é que cada dispositivo pode ver, a que horas é que cada dispositivo pode estar ligado à internet, e vocês podem ir criando camadas e camadas e camadas de segurança. Claro que um router destes, a primeira coisa que nós olhamos é: eu vou usar isto com estas antenas todas que estão aqui para ter muito sinal pela casa toda. Perfeito, excelente. E ele serve mesmo para isto, mas serve para muito mais do que isto. E há muita gente que compra coisinhos destes só para ter melhor sinal em casa. Não, pessoal, isto é algo que vos vai ajudar a gerir muito melhor a internet que vocês têm e a controlar muito melhor o que é visto. Para além de que, com o software da Synology, como eu vos disse, vocês têm VPNs, têm firewalls e é uma forma de vocês começarem a criar o vosso ecossistema. E nesse aspecto, a Synology é talvez a melhor. É aquela que vos dá, por exemplo, bons routers e bons NAS, e eu tenho ali um que irei mostrar daqui a uns tempos, para vocês terem o vosso circuito fechado de segurança, de internet e, obviamente, criarem o vosso próprio círculo de entretenimento com o vosso NAS, com o vosso router. Vocês com isto até podem ter uma rede privada à qual conseguem aceder no vosso trabalho e que conseguem aceder na vossa casa. Estamos a falar de uma coisinha que consegue criar 5 redes distintas ao mesmo tempo. E para todas elas vocês conseguem dar regras diferentes de como as pessoas podem entrar nessas redes. Quer seja em termos de passwords, as autorizações que podem fazer, as permissões que podem fazer dentro dessa rede, as horas, o que for. Se olharem aqui para o site, vocês podem tirar mais algumas ideias de tudo o que vocês podem fazer, para além das specs que estão aqui. Nas specs, se calhar o mais interessante para algumas pessoas será aqui as certificações. De resto, eu já vos disse tudo o que estava aqui. Agora, se vocês chegarem aqui, para além daquilo que eu já vos falei, em termos de velocidade, de performance e por aí fora, aqui estão elas, as 5 redes diferentes, a segmentação da rede e o software que vocês podem usar para controlarem acessos, as horas, o que é que está a ser visto, quais os temas que estão a ser explorados. Isto pode ser principalmente bom para o vosso trabalho e depois é uma questão de vocês, consoante o espaço onde estão, porque isto serve para uma empresa, se a empresa for muito grande, ou outros routers da Synology em que o software é o mesmo, vocês continuam a ter isto tudo, ou então vários destes espalhados. Vocês têm alertas, reportings, têm N motivos para utilizar ao máximo este software. Aqui, por exemplo, tendo em conta que este router consegue criar 5 redes, uma rede para a vossa casa, e aqui para o vosso uso perfeitamente normal, computadores, televisão, telemóveis, por aí fora. Depois aqui uma para os convidados, uma para tudo o que seja dispositivos IoT, e aqui vocês podem ter os iRobots, as colunas de som, os cortinados e os stores elétricos, os purificadores de ar, essas coisinhas todas. Uma só para quando vocês estão a trabalhar e outra só para a vigilância. Lá está. É uma questão de criatividade e vocês verem o que é que faz sentido. Acima de tudo, pessoal, se tiverem uma coisa destas, aproveitem ao máximo o que ela pode oferecer. Depois a seguir, tudo pode ser controlado e parametrizado pelas apps. E é muito bom nós podermos ter o controlo para poder ligar e desligar o que quisermos, tanto seja na nossa casa, mas principalmente se vocês tiverem uma loja, um escritório, algo que ainda não seja super empresarial, então isto pode ser mesmo muito interessante. Vejam este site para tirarem daqui ideias. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu só toquei aqui a superfície de N coisas que este menino pode fazer. Grande abraço. Até à próxima.